Olá pessoal, tudo bem? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Espero que vocês tenham tido um feriado abençoado e hoje eu quero trazer para vocês falar sobre a seguinte questão: o homem, ele pode casar duas vezes? E por que quero falar sobre isso com você? Esse é um tema muito forte, né, na, no cristianismo, né? Porque trata-se da construção da família. E como a gente viu na pregação passada, no vídeo passado, né, eu falei sobre a questão da necessidade do conhecimento e como a falta do conhecimento destrói o povo de Deus. Né? A gente leu até lá em Oséias capítulo 4, no verso 6, onde está escrito: o meu povo foi destruído pela falta de conhecimento. Né? Então, e essa questão do conhecimento realmente ela é necessária para que a gente possa entender como a gente deve conduzir a nossa vida, conduzir a nossa família e para que a nossa família não seja destruída pelo inimigo, né? Até porque a família ela é o alvo que o inimigo ele tem para a destruição. Porque você destruindo as bases familiares, destruindo as estruturas familiares, você destrói o cristianismo, né? E o inimigo ele ganha muito mais força, criando pessoas totalmente desestruturadas, sem identidade, pessoas totalmente desequilibradas, sem afeição natural. E aí você vai vendo que a profecia, né, da característica do iníquo dos últimos tempos vai se formando nessas pessoas que vem muitas delas de famílias destruídas, né? Mas antes de começar a falar sobre esse tema, eu vou fazer uma pequena oração só para a gente iniciar aqui e para a leitura do nosso texto. É claro que eu vou ler aqui Mateus capítulo 19 para poder trazer para vocês acerca do divórcio. E aí a gente vai entender aqui o que Jesus falou aqui sobre essa questão. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento, Senhor, me coloco diante de Ti, para que, pela Tua graça e misericórdia, o Senhor possa trazer a Tua palavra, Senhor. Abençoa a todos que estão ouvindo, abençoa a todos aqueles que hão de ouvir esta pregação, Senhor, esta palavra, neste vídeo, e que o Senhor possa operar a Tua graça poderosamente na vida de cada um deles. Abençoa a minha família, guarda a todos que estão na fé e aqueles que hão de crer na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Eu vou trazer aqui o texto para vocês, para a gente ler junto. Deixa eu puxar aqui. E aqui é o Mateus 19, onde fala sobre acerca do divórcio, né? Vamos lá. Vamos tentar aqui responder a seguinte pergunta. Pode casar duas vezes? Olha só. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus, no verso 1. Esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido no que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará um homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. E é uma pergunta, né? Então vou ler aqui na forma correta como pergunta, né? Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse: portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Veja que aqui já é a primeira negativa de Jesus sobre esse tema acerca do divórcio. É lícito? Não é lícito. Por quê? Jesus está falando, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então Jesus dá a primeira negativa. Jesus poderia ter respondido aqui de uma forma: não, pode sim, tá tranquilo. Não, mas Jesus ele não respondeu isso. Ele falou: olha, você não viu que no princípio fez macho e fêmea e o que Deus ajuntou não separa o homem? O que Jesus está querendo dizer? Que pode? Não parece, né? Parece que Jesus está falando: olha, não pode.
Mas vamos continuar. Então aqui é a primeira negativa. Olha só o que os fariseus falaram aqui. Ó. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? Veja, os fariseus entenderam que Jesus negou, falou que não é permitido o repúdio. E aí, tanto é que eles entenderam que eles falaram assim, então por que Moisés mandou dar a carta de divórcio e repudiá-la? Se você está falando que não pode, que não é permitido. Aí, olha o que Jesus fala. Moisés, no verso 8, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe os seus discípulos, se assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. E aí Jesus, ele fala, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Então vamos aqui entender aqui o verso 9, onde Jesus ele fala assim, ó, que qualquer que repudiar essa mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então vamos lá, gente. Aqui algumas interpretações dizem que se a causa for por prostituição e casar com outra, não vai cometer o adultério. Então fala assim, como se a pessoa, vamos supor, tem um marido e tem a mulher. Se o marido ele trair a mulher, aí a mulher ela pode casar com o outro porque o marido que traiu, então ela é inocente. E aí fala assim, olha, como ele traiu, ela separa e ela pode casar com o outro porque não foi ela que traiu, foi ele. Então ela é inocente, ela pode casar. Mas não é isso que o texto está falando, né? E a primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, como é que como é possível cometer prostituição dentro do casamento? Porque qualquer ato que você pensar de prostituição, se a pessoa ela sair com outra pessoa, se a pessoa é casada, ela sair com outra pessoa, ela está cometendo adultério e não prostituição. Então a prostituição ela é um ato que ela é cometida fora do casamento. Mas como então a pessoa aqui que é casada, ela está falando de prostituição, né? E aí onde gera uma certa confusão acerca do texto. Porque aqui Jesus está falando a pessoa que ela casou e no momento das núpcias lá, ela descobre que aquela mulher, vou usar o exemplo da mulher aqui, mas poderia ser o homem também, mas vamos falar da mulher, né? Que era o costume da época, descobre que a mulher ela não estava pura, que a mulher ela cometeu prostituição, ou seja, ela já tinha sido de outro homem antes do casamento. Só que ele casou com ela. Aí ele fala assim, ó, nesse caso você pode repudiar a mulher. Então, qual é o caso aqui então? A pessoa casa, e aí ele vai para as núpcias. Quando vai para as núpcias, descobre que a mulher não é pura, que a mulher não era pura, que a mulher ela já tinha sido já tinha sido de outro homem. Então, nesse caso, ela cometeu prostituição. Por que ela cometeu prostituição? Porque ela não era casada ainda. Mas ela não se guardou, né? E aí, como ela não era pura, o homem poderia repudiar a mulher. Ele podia, né? Se ele não quiser repudiar, também não precisa repudiar, mas ele poderia repudiar nesse caso. Então, essa causa aqui de prostituição não está querendo dar o direito da pessoa que foi traída casar de novo. Você percebe? E aí, a gente fala, aí as pessoas podem pensar, tudo bem, mas esse texto aí eu acho que não está muito claro, você está lendo dessa forma, assim como o outro lê de outra forma, e esse texto não está me deixando em dúvida.
Tudo bem, então vamos pegar outro texto que fala acerca disso. Vamos pegar lá então em Coríntios. Pegar aqui, ó, Coríntios. 1 Coríntios, na verdade. Só um minutinho. 1 Coríntios, no capítulo 7, onde fala acerca do divórcio. E aqui no verso 10, aqui, que fala acerca do casamento, não divórcio, perdão. Então aqui no verso 10, o apóstolo Paulo, ele está fazendo as recomendações aqui para as viúvas, para o solteiro, né? E aqui ele fala aqui, ó, todavia no verso 10, ó, aos casados, vocês podem ler depois do capítulo inteiro, tá? Não tem problema, não é texto fora de contexto. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então veja, aqui o apóstolo está dando uma leitura clara de que o homem ou a mulher não podem se apartar, não podem se separar e casar de novo, né? Se ele se apartar, até pode ter o divórcio, até pode se apartar, mas se você se apartar, você não pode casar de novo, fique sem casar. Agora, se você não conseguir ficar sozinhos ali por qualquer situação, ou eu não consigo ficar sozinho, eu tenho minhas necessidades e etc., então reconcilia com seu marido. Então aqui não está falando para você casar de novo. Veja, aqui tem, e aí se você pensa, tá, tem outro texto que fala sobre isso? Tem, aqui no mesmo capítulo, verso 39, vamos ler aqui, ó, no verso 39, vamos pegar aqui o verso 39, tá aqui, ó. Olha só o que fala aqui no verso 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurado você ficar assim, segundo o parecer, e também cuido que tem o Espírito de Deus. Então veja, o apóstolo Paulo está dando conselho, olha, é melhor você ficar sem marido, mas o que acontece? Se o seu marido morrer, aí sim ela está livre para casar com outro. Então, esse texto, o verso 10, o verso 19, deixa claro e confirma o nosso entendimento de Mateus capítulo 19, de que aquela prostituição, aquela exceção à prostituição que está sendo tratada ali, não é dando aval para que aquele que foi traído case com o outro. Não, ele está falando da prostituição descoberta nas núpcias, não é? É disso que está falando aquele texto. Você vê que os dois textos aqui já deixam bem claro que não pode casar de novo. A mulher está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então existem esses textos, e tem outro também, né? Se você ficar ainda, mas será que é isso e tal? Tem outro texto. Olha, Romanos, capítulo 7. Aqui é a partir do 1 mesmo, a gente pode ver aqui, ó. No verso 2, né, fala: porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Então, assim, existem aqui, você viu que eu já mostrei aqui vários textos, onde mostra que o nosso entendimento, o entendimento que eu estou falando de Mateus capítulo 19, ele está correto. Eles não estão dando aval para que você case de novo. Então a pessoa não pode casar de novo? Não pode. Ela pode separar, mas casar não. Se você quiser repudiar, você pode repudiar sua mulher ou seu marido, mas não pode casar de novo. Então você que é solteiro e você está querendo casar, está ali, porque agora, né, até mesmo no capítulo 7 de 1 Coríntios,
o apóstolo fala que devido à prostituição, né, o avanço da prostituição, que é bom até a gente ler aqui, deixa eu só ver se eu consigo achar essa parte, onde ele fala sobre essa questão até para os solteiros, né, para que os solteiros, eles, deixa eu achar 1 Coríntios, aqui, que os solteiros, eles precisam, por causa da prostituição, casar para que não cometerem fornicação. Então aqui, ó, você que é solteiro, né, ele fala assim, ó, ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, ou seja, a prostituição ali em Corinto era muito grande. Imagina lá naquele tempo, imagina hoje, né? Se o apóstolo Paulo visse a prostituição como ela está hoje, ele falava, meu, é melhor se casar logo, porque senão você vai cometer fornicação. E ele fala exatamente isso, ó, ele fala aqui no verso 2, né? Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem a seu próprio marido. Por quê? Para você não ficar saindo com várias pessoas, se relacionando com várias pessoas. Porque quando você é solteiro e você se relaciona com outra pessoa, você está cometendo fornicação. Então, como a prostituição ela está muito avançada, né? O mundo está indo a passos largos na destruição, ele fala para os solteiros casarem, né? Olha, tem a sua própria mulher. Só que aí você, solteiro, e aí é onde eu quero entrar, se você está solteiro e você quer casar, você tem que ter uma decisão para a vida inteira. Se você casar, você não vai poder se separar. Se separar, não vai poder casar de novo. Então, eu estou trazendo essa orientação aqui porque as igrejas já pararam de ensinar isso, né? O sistema religioso hoje só fala de campanha, de oferta, de ganho de bens materiais, mas não ensina vocês acerca do casamento, o que você deve fazer na tomar decisão para você se casar, a responsabilidade que você tem para que você tomar essa decisão, porque é uma decisão para a vida toda, não é uma decisão, se não te der certo eu vou lá e vou separar. Não funciona assim. Então, é importante que tenha esse conhecimento para você saber como andar diante de Deus, tá? E eu queria trazer essa mensagem para que vocês aprendam, né, de fato, os rudimentos, esses rudimentos eram para ser, vamos dizer assim, o feijão com arroz dentro das igrejas. Infelizmente, essa mensagem ela não é pregada. Hoje as igrejas elas permitem o segundo, terceiro, quarto casamento. Existem até pastores no segundo casamento. E o segundo casamento não é um casamento abençoado por Deus. Não é isso que Deus quer para você. E agora? Eu estou casado, eu estou no segundo casamento, então eu tenho que separar, né? Não faça isso. Não estou dizendo para você que já está casada 2, 3 vezes, tá? Não vá destruir sua família. Se você já está casado, fique como você está. Como o apóstolo Paulo fala no próprio, aqui na sequência aqui do capítulo 7 de Coríntios. Eu recomendo que leia esse capítulo. Ele fala, cada um fique da forma como foi chamado. Não vá você destruir sua família sem o correto direcionamento. Não recomendo isso. O que eu estou recomendando é para aquele que está pensando em separar, olha, você não vai poder casar de novo. Para aquele que está pensando em casar, olha, é uma decisão para a vida inteira. Então, para as pessoas ganharem conhecimento e não destruírem as suas famílias. Porque hoje a gente tem que proteger nossas famílias. A família tem que ser prioridade. Porque a família no Senhor, ela tem uma fortaleza muito grande, uma fortaleza espiritual muito grande. E é aí onde nascem os filhos, com as tradições cristãs e fortalece a fé cristã. Então, por isso que o inimigo ele luta para destruir a família. Para quê? Para que não tenha mais esse lar e as tradições sejam passadas, né? As tradições cristãs e a doutrina seja passada para os filhos. Por quê? Uma vez que a família está destruída, o filho fica totalmente perdido e ninguém mais conhece a Deus e ninguém mais segue a doutrina de Cristo, né? Então, essa é a estratégia do demônio, essa é a estratégia de Satanás, destruir as famílias. O que a gente tem que fazer? Buscar conhecimento, buscar como andar na casa de Deus e buscar proteger nossa família. Mas você não vai conseguir proteger sua família se você não for orientado da maneira correta.
Então eu espero que essa mensagem encontre as pessoas que precisam dela, para que não destruam suas famílias, pelo contrário, lutem por elas, lutem para que a sua família continue firme, para que a sua família continue restaurada e continue diante de Deus. Então, se você estava ali desiludido, pensando em divórcio, olha, não vá por esse caminho. O divórcio é a pior coisa que você pode querer para sua família. Não faça isso. Busque a Deus, busque oração e busque direcionamento para que a sua família seja abençoada, que você mantenha a estrutura, né, da sua família. Tá bom? Era essa a mensagem, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Que Deus abençoe a todos e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a semana de todos e tenha um bom retorno ao trabalho e ao começo de semana. Até mais, um abraço.